Gestão tributária inteligente. Olha, este é o assunto de hoje, então não sai da tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com a Malu Bigueto, nossa colega da Novo Conceito Consultoria, que está toda semana aqui com a gente, mas hoje veio aqui pessoalmente trazer entrevista. É isso aí. Muito bom, Malu. Obrigado por ter vindo, viu? Imagina. Vamos agregar informação importante para o empresariado e para a pessoa em geral aqui hoje. Muito bom. Malu, hoje nós vamos falar então sobre gestão inteligente, gestão tributária inteligente, né? Isso. Porque na realidade a gente fala que tem muita pegadinha, não é pegadinha, né? Mas tem muita desatenção do próprio empresário que ou não observa ou não interpreta direito de maneira correta a legislação e, consequentemente, ele acaba caindo ou numa tributação maior do que deveria ou numa ação incorreta que pode gerar também um prejuízo posterior, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. E como é que a gente pode, então, o que é essa gestão inteligente? Aguinaldo, a gestão tributária inteligente hoje é uma forma de trabalho que nós implantamos nos nossos clientes para que eles tenham conhecimento de seus tributos e das suas operações fiscais e, com isso, tenham eficiência. Porque nós defendemos que o tributo ele começa no dia a dia, na operação. Não é quando a nota chega no contador ou quando acontece algum problema fiscal. Ele acontece quando você emitiu a nota, quando você comprou, quando você resolveu abrir a empresa, quando você enquadrou no CNAE, quando você enquadrou no seu modelo tributário anual. Então, nós estamos levando isso para o empresário que quer ter uma autonomia tributária, um conhecimento tributário e colocar uma gestão dentro do seu negócio, conhecer sobre isso. Deixa eu trazer uma metáfora. Por exemplo, uma vez eu entrevistei um engenheiro que ele me falava que a posição da construção, quando entra mais raios solares na empresa, ou seja, mais luz, faz ele economizar na energia elétrica. Isso mesmo. Quer dizer que se eu posicionar, não fisicamente, mas tributariamente, a minha empresa de uma maneira mais inteligente, eu vou gastar menos, eu vou pagar menos imposto. Com certeza. Você paga menos imposto ou paga corretamente. Que eu acho que pagar menos é muito bom, porque é dinheiro no bolso, mas pagar errado é pagar duas vezes. Sim. Então a gente vê nessa nossa estrada, né, de 20 anos que a falta de conhecimento levou alguns dos nossos clientes a cometer infrações fiscais, apreensão de mercadoria em barreira fiscal por desconhecimento. Então a gente está levando, nós não somos uma empresa de educação, de treinamento, nós vamos até o cliente, fazemos um diagnóstico justamente para entender, com o nosso olhar de tributarista, o que ele faz, o que a empresa faz, e melhorar tudo isso. É uma consultoria, né? Consultoria, Ou seja, eu vou avaliar junto com o cliente, eu vou entrar no dia a dia do cliente, entender seus produtos, em que classificação esse produto está, é isso? A gente faz uma gestão de uma forma não auditoria, né? Porque auditoria é você pegar o passado, a gente pega informações valiosas para você classificar corretamente. E às vezes essa informação é tão subjetiva que, por exemplo, você está lá, eu estou fabricando um produto. A gente já chegou aí empresa que ele era uma indústria e não se portava como tal, por desconhecimento. Eu sou um prestador de serviço de instalação. Não, você não é um prestador de serviço de instalação. Você é um industrial. E você sabe o que acontece? Só com esse mínimo detalhe, toda a tributação é diferente. Porque ele passa a ser industrial, ele tem melhores tributos, ele não é um prestador de serviço, porque ele compra e transforma o produto. Olha só que interessante. Eu gostei do termo que você trouxe para a gente, gestão inteligente, gestão tributária inteligente, porque eu entendo que o inteligente não é necessariamente pagar menos impostos, e você me corrigiu agora no início, porque pagar menos, não que eu tenha
dito isso intencionalmente, mas dá a impressão de que você está burlando. Não, a gente tem essa postura lá. Aham. Nós não somos melhores que o rei, não estou dizendo isso. Nós procuramos fazer um enquadramento correto, até para o planejamento tributário, que é legal, né? Uhum. Nós temos hoje 3 tipos de tributação federal no Brasil, né? A simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. O que muita gente não entende é, por exemplo, existe um paradigma aí que lucro real é para grandes e que é difícil. Uhum. Não é difícil e não é para grandes. Então, assim, tem algumas informações que são informações antigas já, né, de contadores antigos ou de empresários que pensam lá atrás, que hoje em dia mudou muito. Então, às vezes eu tenho uma vantagem de ser lucro real, por isso que tem que fazer conta, porque cada empresa é de um jeito. Não tem uma que serve para você, serve para mim. Porque tem vários fatores, né? Mas o que é mais legal é que entender os fatores. Uhum. Isso que a gente leva para a empresa e seus profissionais. Entendimento dos fatores que mudam. Até para o próprio empresário tomar decisão. Sim, se planejar. Não necessariamente o consultor tomar decisão por ele, né? Isso. E assim, às vezes a gente chega também, além dessa questão tributária, que junto com esse... Inclusive a gente tem um método lá interno que nós desenvolvemos ao longo desses 20 anos, que ele chama GTI, que é Gestão Tributária Inteligente. O que a gente faz com esse GTI? A gente faz um diagnóstico, depois a gente ensina o cliente a apurar os seus impostos sobre renda e faturamento, olhar a contabilidade, treinar o pessoal e fechar o ciclo. É um pacote fechado, de começo, meio e fim. Não é uma consultoria mensal. E isso faz com que nossa missão, quando a gente entrega esse trabalho, é que o cliente saia sabendo sobre todos os seus tributos, as suas operações. A gente faz uma varredura em tudo e treina o pessoal de front, né? O faturista, o pessoal de administrativo, financeiro. Por quê? Tudo acontece dentro da empresa. Em que setor? Compras, vendas e financeiro. Eu lembro que quando eu era dono de escola, eu não atuo na área financeira, tributária, não tenho habilidade nenhuma com isso. Mas eu me lembro que quando eu era dono de escola, que eu trabalhei durante 18 anos com esse segmento de educação presencial, embora eu não fosse especialista, mas eu tinha na minha cabeça uma noção do que podia e não podia, do que era interessante e o que não era, porque eu tinha o hábito de conversar com os profissionais que eram especialistas no assunto, que me faziam entender. Isso me permitia tomar melhores decisões. Sim. Este é um trabalho que você faz? Sim. E é direto com o empresário ou com o front do empresário. Né? Porque inclusive a gente às vezes arruma certas confusões com os contadores, né, que prestam serviço. Eu falo que os contadores ou eles me amam porque eu faço um trabalho maravilhoso, ou eles me odeiam porque eu pego as coisas que estão ruins. Não vou falar incorretas, porque acho que não é o termo. Ruins, falta de comunicação entre os profissionais, a compensação que não aconteceu, ou uma conta contábil que ficou gigantesca lá por falta de conhecimento. Então, quando você chega e vai corrigir isso, melhorar isso, você mexe sim com os profissionais. Então, tem muitos colegas contadores que a gente tem um relacionamento muito legal e tem uns que mexe com o ego dele, não é isso? Na verdade, hoje em dia isso atrapalha demais, né? Eu acho que ego, hoje a gente até estava falando numa reunião de equipe, que se a gente pudesse deixar o ego pendurado na porta antes de qualquer coisa, seria maravilhoso, né? Depois você pega e vai embora, porque é o que atrapalha demais, né? E eu sempre trabalho pro meu cliente, não pro contador do meu cliente ou pro advogado do meu cliente. Acho que é o cara que me paga, é a transparência. Então, isso e eu vejo muita treta, sabe? Muita briga entre contador e cliente por falta de comunicação. Então, eu vou ajudar nisso. Então, eu sou uma ponte entre a empresa e a contabilidade. Se essa missão for bem aceita, tanto pelo meu cliente quanto pelo contador, a vida dos dois vai ficar melhor. Muito bom, Malu. Vamos fazer um intervalinho, então? Vamos conhecer aqui a dica de segurança desta semana aqui do meu amigo Valdemar Pellegrino, e no segundo bloco a gente vai falar um pouco a respeito dessa questão de classificação fiscal, onde que eu classifico correto, quais os erros que eu tenho a tendência de cometer se eu não prestar atenção. Combinado. E também sobre a orientação dos departamentos. Combinado? Combinado. Pellegrino, contigo. Saudações, pessoal!
A dica de segurança de hoje é o golpe dos agentes da Previdência fazendo provas de vida em residência de segurado. Nessa época do ano, com o pagamento antecipado das parcelas do 13º salário dos aposentados, começam a ferver golpes e fraudes. Atualmente, pessoa fantasiada com o uniforme do Meu INSS, inclusive dotado de crachá de identificação, conhecedor privilegiado do endereço da vítima da terceira idade, vai à casa com informações de checagem de prova de vida daquele segurado. Acreditamos que o derrame de tais informações aconteçam dentro do próprio órgão público, ao arrepio da LGPD. Usando da inocência do idoso e da credulidade desse agente, aliado ao medo de perder o seu processo social, abre a porta de sua residência para o então golpista, iniciando assaltos e sequestros de bens e dinheiro. Lembra a todos que as provas oficiais são realizadas apenas pelo site Meu INSS, pelas agências bancárias credenciadas e também no próprio imóvel do INSS. Dica de segurança boa é sempre ter pessoa com maior conhecimento técnico acompanhando o idoso nesse caso. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com a Malu Bigueto falando a respeito dessa gestão inteligente, gestão tributária inteligente, e ela que é a nossa colega da Novo Conceito Consultoria. Isso Malu, mesmo. me conta uma coisa aqui. Você falava para mim a respeito de tributação, né? De como tributar. Porque tem toda a classificação, não é isso? Por exemplo, eu tenho um produto aqui que eu vendo, ou um serviço, eu posso classificá-lo de um jeito ou de outro, correto? Eu tenho os quinais, é isso? Não é bem de um jeito ou de outro, é o jeito certo. Sim, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes eu me engano. Sim, é que assim, tudo no Brasil hoje é digital. Então as tabelas de classificação também são. O que é importante desde que o negócio nasça, ele nasça classificado corretamente. Isso em todos os aspectos. Desde do KINAI de serviços e venda e tudo mais de comércio, até o código de atividade do produto ou do serviço. Tudo é tabela. E quando você vai por esse lado de boa classificação, acontece uma coisa muito interessante, porque às vezes você vai pelo o que está na nota fiscal do concorrente ou do mercado. Aí você pega um erro, você sequencia. Ou do fornecedor. Isso. Então, é uma discussão muito ferrenha essa. E só tem um jeito de você saber, por exemplo, se a classificação fiscal do seu produto está correta, que é perguntando para o fisco, para a Receita Federal. E tem um caso interessante que a gente acompanhou, que é um industrial, ele faz um sistema de aquecimento de água dentro de um banheiro. Ele é um colega, e inclusive eu dou uma tutoria tributária e ele está sempre comigo nas tutorias, e pegando esse gancho ele foi até a Receita Federal porque ele não se conformava em pagar tanto tributo. Ele não é chuveiro, ele não é torneira, ele fez um mecanismo, ele desenvolveu um mecanismo de aquecimento de água. Então ele foi até a Receita Federal, pegou o protótipo dele e tal, e mandou para a Receita, ele ganhou um benefício fiscal de IPI. Por quê? Porque a Receita disse, realmente, isso aqui não é chuveiro. Isso aqui é um mecanismo, e ele ganhou uma isenção de IPI e de CM. Então, assim, você percebe que é bolso, isso é bolso? Ou seja, o esforço vale a pena. Vale super. E eu estou documentado, quer dizer, se eu tenho um parecer antecipado da Receita, não tem como Acabou. ela vir me dizer depois. E o pessoal tem medo de perguntar. Tem, Acha né? que vai vir fiscal. Hoje não é mais assim, sabe? Outra coisa, por exemplo, que eu dou exemplo, um prestador de serviço. Eu sou de Jundiaí e presto consultoria para São Paulo. Tá.
Tem uma coisa que é a retenção de ISS Na fonte? na fonte, que ela vem por conta de Barueri, do benefício fiscal de Barueri, que se eu não estou cadastrado em São Paulo, eu vou pagar em Jundiaí e em São Paulo. Eu sou bitributada. Uhum. E aí o pessoal não sabe disso. Então acha assim, vou abrir lá em Barueri uma portinha e vou começar... Vai ser bitributado, porque você tem que provar que você existe como empresa. Porque ninguém mais é tonto, né? O pessoal acha que o fisco é tonto. O fisco está de olho em tudo, né? Pelos radares fiscais mesmo, digitais. Ele só não pega pelo não quer. Então a gente faz também um preventivo disso, né? Não só economia, eu acho que a economia é uma consequência de um bom enquadramento. Né? A economia é o cuidado que você tem. Você pode fazer, vou disfarçar que é um outro produto, um outro serviço, aí é conta e risco seu. Mas assim, o conhecimento, aonde eu estou pisando, qual é o risco que eu tenho e por que eu estou pagando tributo a mais? É porque o sujeito que paga errado, sabendo que está pagando errado, ok, é uma responsabilidade que ele está assumindo, não deveria, mas enfim, uma hora ele pode ser enquadrado. Sim. E sabe que fez errado e que não é caro, né? Agora, o problema é aquele sujeito que está trabalhando na boa-fé, acreditando que está trabalhando corretamente e não está, ele está sendo mal orientado. Né? E às vezes assim, é tanta falta de comunicação entre o próprio profissional de contabilidade e o cliente que às vezes, eu falei isso, eu falei aquilo, então eu acho que o conhecimento é dentro de casa, é a nossa responsabilidade. O tributo, ele é responsabilidade do empresário, de quem gera o tributo, e não exclusivamente do contador. Por isso que a gente não pode ficar atribuindo responsabilidade. E fica uma briga que às vezes pega coisas assim, muito loucas, assim, porque ele me falou errado, não sei o que, o contador, não, eu falei diferente, aí fica aquela coisa. Por isso que a gente quer transformar o nosso cliente não num mero pagador de guia. Ele tem que saber o que ele está pagando, o que ele está gerando. Por isso que a gente chama de gestão tributária inteligente, porque não tem nada a ver com o contador. Como que o empresário, qual a percepção que ele tem no momento que se apresenta essa consultoria? O empresário já imediatamente ele aceita isso como um benefício para ele, um serviço adequado? Nós temos... Ou existe uma resistência? Não existe, até porque ele já sentiu a necessidade. Ele se sente assim refém do sistema. Tá. Então, às vezes ele está em processo de M&A, vai vender a empresa, ou ele está sentindo no bolso o custo disso tudo. Então, quando ele procura a gente, é porque ele já dói, já é uma dor. Sim. E a gente quer transformar essa dor nele num algo não que vai economizar. Às vezes você indica problemas ali que tem que ser, às vezes custa caro, um ajuste e tal. Mas ele sai aliviado, sabe? Eu acho que essa coisa de montam-se muitas estruturas. Vou abrir um dos simples para ter minha folha, depois vou ter a empresa mãe que não tem nenhum funcionário. Parece muito milagre, né? Então a gente ajusta essas coisas, né? E que às vezes já foram feitas para que fique um negócio que não é tão ruim assim, não é? Tem que ser justificável, sabe? E o que eu percebo é que tem muito contador que orienta o colaborador, o empresário, a fazer isso mesmo, né? Do tipo, olha, você produz aqui, mas você vende aqui. E a fiscalização, ela percebe isso, né? Porque ela já está acostumada. Você não é o primeiro cara, você não vai ser o primeiro cara que teve novidade, essa ideia. Não é tonto, né? Nossa, hoje o fisco Cefaz está indo nas empresas para ver se elas existem. Ou seja, se existe fisicamente ali aquele escritório. Né? Eles chegam com uma cartinha que eles chamam ICMS nos conformes, que é o quê? Eu quero ver se você existe, eu quero ver como é que você está fazendo, e eu só vim. E quando ele não encontra, ele já suspende a inscrição estadual de emissão de nota. Você já não emite nota no dia seguinte. Porque tem muita empresa fantasma só de emissão de nota, não paga imposto. E a reforma tributária também vem para isso, né, Aguinaldo? Sim. Vem para normatizar isso tudo, essa coisa de estados diferentes, de benefício que tem lá e não tem cá, né? Então isso deve ajustar. Eu acho que é um momento... Essa guerra fiscal, que é o que você está se referindo, só para o nosso telespectador entender, é que muitas vezes alguns municípios cobram menos ISS do que outros, né? Estados fazem isso com esse ICMS, né? E isso pode atrair a empresa, mas na realidade a empresa ela não muda toda a operação dela para aquela cidade, ela só abre um CNPJ ali, finge que está lá, mas a operação está aqui, né? A operação está aqui e fica fazendo nota.
né? Só faz nota. E tem alguns paraísos fiscais no Brasil, né? Como Espírito Santo, Santa Catarina, que são descaradamente assim. Né? São portinhas, né? Que você monta um benefício fiscal lá. E o benefício, ele é bom para o Estado, mas para o resto do Brasil não. Ele é bom para o Estado porque o Estado não está prestando serviço nenhum e está recebendo, mas o outro Estado está prestando serviço e não está recebendo nada, né? Muita gente tem esse benefício fiscal, por exemplo, se você pensar que próximo da gente, né, que a gente tem cidades de Minas, Tatuí, Extrema, cidades desse começo de Minas que são atreladas a São Paulo, hoje são polos industriais e comerciais, principalmente de logística, por causa de um benefício fiscal mineiro, que tem de diferimento, né? Então, por isso que Extrema cresceu tanto. Hoje não tem mão de obra, não tem galpão, porque tem realmente o benefício fiscal. Só que as empresas estão indo para lá. Existe mão de obra, existe... Até conversei com o secretário de Finanças de lá, de Finanças e de Negócios, e realmente é colocado para gerar mão de obra. Hoje não tem falta de mão de obra, tem funcionário de Guarulhos para lá. Porque realmente tem um benefício fiscal. Se o Estado de São Paulo aceita ou não, aí já é uma outra conversa, mas se usa muito isso. Agora, tem alguns estados que é somente para inglês ver. Muito bom. Bom, muito bom. Malu, vamos fazer mais um intervalinho, a gente volta daqui a pouco com um pouquinho mais de cafeína aqui no nosso Café Corporativo, mas vamos aproveitar também para conhecer a empresa da nossa entrevistada de hoje. Solta aí. E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco e que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele, você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo. A gente acabou de ver o comercial da sua empresa e é um comercial que fala bastante de holding familiar, que foi o assunto que você trouxe na outra entrevista, na mais recente aqui conosco. Isso mesmo. Né? Mas o seu escritório ele é mais amplo, então. Então, além da holding, tem aí o planejamento tributário. Fala um pouco mais da Novo Conceito para a gente. A Novo Conceito Consultoria surgiu com essa missão de ajudar empresários e famílias na questão tributária e patrimonial. Então nós temos essa dupla missão, porque elas se convergem, né? O empresário que paga tributos tem patrimônio, então a gente está nessa... E sempre no administrativo, tributário, na organização patrimonial. Então esse é a nossa missão, é ajudar mesmo ao empresário entender sobre seus tributos e com isso a sociedade toda ganha, porque a empresa cresce, o patrimônio se organiza, as famílias continuam no seu legado. Então nós temos essa missão muito especial de tributos e patrimônio. Em especial na nossa região, que é uma região que tradicionalmente tem a família empresária, tem a empresa familiar, né? Então nesse momento encaixa bastante, Encaixa. A maioria dos nossos clientes são famílias. Muito bom. São casais que começam e os filhos estão assumindo, então é isso. Tá ótimo. Eu ficaria aqui mais 40 minutos conversando contigo aqui. Vamos marcar novamente. Vamos. Então, Malu, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. E espero que, como eu falei aqui, em breve ela esteja de novo aqui na nossa tela. Mas, enquanto isso, você que está em casa aqui, fica esperando a próxima entrevista da Malu. Enquanto isso, vai acessando ao nosso youtube.com.br/Café Corporativo para assistir também todo esse acervo que nós temos com quase 400 entrevistas falando a respeito de todo esse mundo empresarial. Porque, afinal, o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão.
você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.